Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Está no ar mais um Vejam Só. Mais uma edição preparada, obviamente, com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Hoje, uma edição clássica do Vejam Só. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir e aprender demais. Meu perfil no Instagram já está aqui, ó. @Zeca_Pereira. Chega por lá, manda a sua mensagem, manda o seu comentário sobre o programa, sobre as pautas, os convidados. Vamos repercutir tudo o que acontece aqui lá na rede social também, tá bom? Estou esperando a sua mensagem. Bom, deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo. Que alegria, Zeca, cumprimentar aqui também o pastor Daniel, que os céus continuem abençoando abundantemente. Certamente será um debate de extrema edificação e, com certeza, clarificação para a audiência. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser muito bom aprender com vocês, para a gente poder crescer e avançar um pouquinho no conhecimento. E eu esqueci de falar, estou aqui grato porque estou no maior debate bíblico da televisão brasileira. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela referência. E eu devolvo afirmando o seguinte: o Vejam Só é grande por conta dos convidados que nós recebemos aqui. Glória a Deus. São eles realmente que fazem e engrandecem o nosso debate. O apresentador anterior, o Weber, era muito bom também, né? Ele fazia o debate grande. Eu ainda estou capengando ainda. Não, é bom, é bom. Mas eu chego lá. É muito bom. É o que eu costumo dizer, né? O Weber não vai gostar muito. Mas o Weber já tem mais de 70 anos, né? Eu ainda estou novo, então eu ainda tenho chão para aprender. Weber, um beijo, meu irmão. Tá perto de Caleb. É, né? Mas eu ainda tenho estrada, então eu vou aprender ainda bastante. Inclusive, saudade do Weber. Um beijo, viu, Weber? Deus te abençoe bastante aí. Você, obviamente, faz muita falta estar aqui diariamente com a gente aprendia demais nas reuniões aqui do... Bom, é o saudosismo. Isso é bom, isso é bom. A gente guarda no coração. Referências da igreja, por favor, pastor Aleph. Muito bem, somos pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, capital, que está a sede localizada na rua Doutor Fon, número 140, bairro do Belenzinho. Pastor presente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente e presidente da Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Júnior. Boa. Inclusive, fica aqui, eu vou só reforçar o convite para que você vá e conheça, porque, além de tudo, é um marco histórico na própria cidade de São Paulo. É um templo muito bem estruturado, graças a Deus. Trabalho realizado ali de anos, né, pelos irmãos, pelas irmãs. Então, vale a pena você ir lá conhecer, a estrutura é incrível. Além de toda a preparação que tem ali, das transmissões. Bom, eu, como um homem da comunicação, né? É verdade. Gosto demais do trabalho que o Ministério do Belém realiza nessa área também. Então, assim, vale a pena você ir lá fazer uma visita, conhecer, até por essa questão histórica mesmo. Vai ser uma oportunidade de cultuar a Deus e um passeio cultural e histórico também na caminhada cristã aqui em São Paulo. Obrigado. Eu que agradeço o carinho, meu irmão. O contato já apareceu, vai ficar salvo lá no nosso perfil. É por lá que o pessoal faz contato contigo, não é isso? Sim, exatamente. É o @pastor Aleph Lopes do Instagram e no YouTube pastor Aleph Lopes. Ali temos materiais para sua edificação, podcast, debates bíblicos, estudos, os nossos livros e também cursos online. Boa, chega por lá, manda uma mensagem e, obviamente, para você poder conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão. Temos o privilégio também de receber aqui nesta oportunidade o professor Daniel Ferro, ele que é lá da Igreja Bíblica dos Irmãos. Graça e paz, professor, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só novamente. Amém, obrigado. O prazer é todo meu, é sempre muito bom estar aqui, participar desse debate, compartilhar conhecimento, sentir aquele friozinho na barriga. Não tem jeito. Aquele clássico friozinho na barriga, é muito bom. Não tem jeito. Mas é o que realmente demonstra que nós estamos vivos, né? Sim. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa e isso acontece assim, demonstra que nós estamos realmente vivos e tem que estar sempre bem preparado para esses momentos. Antes da gente entrar no debate, nas ideias que serão apresentadas, informações da igreja. Professor? Eu pertenço à Igreja Bíblica dos Irmãos, fica em Ribeirão Preto, na Rua Franca 933, Jardim Paulista. O nosso pastor é o Rafael Simões. Já
deu aula, ele já participou do Andrew Jumper, né? Fez seminário no Palavra da Vida também, é mestre em Novo Testamento. Então, Rafael Simões, uma bênção, muito bom ser ovelha dele. Amém, que bênção. Daniel, nós também já deixamos aí a sua rede social, o pessoal pode conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho e também entrar em contato por lá, correto? Correto. Boa, então é só você acessar o perfil no Instagram, que também vai ficar salvo no nosso perfil oficial lá no @programa Vejam Só. Obrigado, Daniel, pelo carinho. Obrigado. Continue te abençoando, meu irmão. Vamos lá então para a nossa conversa. A pergunta de hoje é: o que a Bíblia diz sobre predestinação e livre-arbítrio? Os irmãos vão responder aqui de forma inicial, indicando, né, o caminho que eles vão seguir. Depois você responde a enquete e aí a gente entra no nosso debate mesmo, que é aquele clássico aqui do Vejam Só. Pastor Aleph inicia, depois o professor Daniel vai ter a oportunidade também de fazer o seu comentário inicial. Por favor. Perfeito. A princípio é importante ressaltar que o livre-arbítrio e a predestinação são doutrinas bíblicas. Dentro do contexto bíblico, a palavra livre-arbítrio, ela significa dizer a livre escolha ou a maneira livre de escolher. E a predestinação nada mais é do que o pensamento do destino dos escolhidos. Dentro dessa visão, nós temos por certo que o livre-arbítrio, ele é tolhido, manchado pelo pecado. Todo ser humano, ele possui uma inclinação para o mal, para o pecado, por causa do mesmo. Conforme Isaías capítulo 45, versículo 7, fala a respeito do mal de calamidade. Porém, o próprio salmista, em Sefer Tehillah Mismor Le Davi, Salmo de número 51, verso de número 5, "Em pecado concebeu minha mãe, iniquidade foi concebido." E o texto também de Romanos 3, 23, "Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Ali no texto grego é voz ativa, é o homem praticando o pecado. E também o contexto vai nos apresentar que o livre-arbítrio, basicamente, tolhido pelo pecado, manchado pelo pecado, o homem não tem força em si mesmo para buscar a Deus, sem Deus se revelar ao homem pela sua graça, bondade e misericórdia. Dito isso, nós fazemos a distinção, o livre-arbítrio pleno e perfeito de Adão, que fora mal usado, e o livre-arbítrio tolhido e manchado pelo pecado após a criação. Por quê? Se o ser humano não tivesse as suas escolhas, aquilo que nós conhecemos como a escolha volitiva, seria a volição humana, seria tudo um teatro apenas e nada mais do que tudo determinado, nada o ser humano poderia fazer de diferente. Boa. Quero te ouvir também, Daniel. Por favor. Eu sustento, conforme a escola de pensamento monergista, que os únicos que tiveram livre-arbítrio realmente foram Adão e Eva. Após o pecado, nós não temos mais um livre-arbítrio, e sim um escravo-arbítrio, como chamava Santo Agostinho e Lutero. Então, eu discordo do irmão Aleph, no sentido de que nós temos livre-arbítrio. Acredito que não, porque a própria inclinação do homem é sempre para o mal. E, de então, fato, concordamos, né? Sim. Que eu acabei de falar a mesma coisa. Sim, mas o Senhor sustenta que mesmo havendo uma inclinação para o mal, o homem ainda tem um certo livre-arbítrio. Eu sustento que, justamente pelo homem ter uma inclinação para o mal, não existe liberdade, sim uma escravidão da vontade, de modo que é impossível o homem querer fazer o bem, é impossível o homem buscar a Deus, é impossível o homem fazer qualquer obra de justiça, ao menos que aí entra a predestinação. Deus, de forma soberana, haja somente nos eleitos a quem Ele quer, que se arrependam de seus pecados, creiam nele e opera neles a fé salvadora. Então, eu sustento uma predestinação fundamentada na soberania de Deus, e eu pretendo, no decorrer do debate, demonstrar isso com um argumento ontológico e um argumento epistemológico. Viu aí que tem bastante coisa para a gente falar e que o debate vai ser bom demais. Antes de voltar a palavra ao pastor Aleph, deixa eu só abrir a enquete aí que você encontra lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vamos ver rapidinho aí o que a produção colocou. A gente foi, obviamente, na linha da salvação, tá? Soteriológica. E baseando lá no texto de Romanos 9, que é um texto de embate teológico, né? Então, Romanos 9 aponta para... Nós colocamos eleição incondicional, escolha humana ou
interpretação complexa, tá? Obviamente que isso faz um link óbvio com predestinação e livre-arbítrio, tá bom? Então vai lá, vote, escolha. Eu quero ver a sua opinião sobre o tema de hoje, tá bom? Vamos lá, pastor Aleph, quero te ouvir. Só para ratificar, quando eu falei a respeito do livre-arbítrio, eu já expliquei e retomo mais uma vez. Adão e Eva gozaram do perfeito livre-arbítrio. Após a queda, o homem tem um livre-arbítrio tolhido, manchado pelo pecado. Se nós não considerarmos isso, nós teremos aqui o determinismo exaustivo de que Deus determinou o pecado do homem. E o homem, biblicamente falando, é responsável moralmente pelo seu próprio pecado. Textos, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 30, 19. Isso aqui é palavras bíblicas de Deus para a nação no período do deserto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aqui na exegese simples nós temos um imperativo chamado bahar, que significa ou pressupõe capacidade moral genuína. É Deus permitindo o ser humano, colocando a vida e a morte na visão do ser humano para que ele escolha. Deus não ordenaria uma escolha impossível. A estrutura hebraica indica uma decisão real entre alternativa autêntica. O texto de Sefer Yehoshua, Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvás. Exegese simples. Josué apresenta opções reais ao povo. O contexto histórico mostra que Israel poderia genuinamente escolher servir a Deus ou não. Qual é o sentido aqui? A graça suficiente, preveniente e subsequente. A graça que capacita o homem para escolher a Deus. Dentro desse contexto, João, Evangelho Cat Ioannes, Jesus Christos, 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. A exegese simples. Jesus condiciona o conhecimento da verdade à vontade humana. A expressão aqui é entele, que significa indicando a volição humana, para que o telespectador compreenda a volição, vontade humana. Dentro desse contexto bíblico, nós não temos nenhum tipo de dificuldade de compreender que um homem, ele possui o livre-arbítrio, porém inclinado para o mal. O homem não pode fazer nenhuma obra de justiça ou bondade, se não tiver a graça de Deus restaurando esse indivíduo para o chamado em específico para a salvação. É importante ressaltar também que Lutero, na sua reforma, ele compreende aquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio inferior e superior. O livre-arbítrio superior para a salvação, inferior para decisões comuns do dia a dia, daquilo que nós conhecemos, por exemplo, você vai no mercado e escolhe entre uma marca de um café e a outra marca. Ali é um livre-arbítrio, não é que Deus determinou que você escolhesse tal marca para a outra falir. Outra falir é bom. Vai, Daniel, você que é responsável pelas falências das marcas de café, responde essa aí, vai. Bom, os textos apresentados... Vai lá, Daniel, os textos apresentados pelo pastor, por exemplo, escolham a vida, né? Quais são os outros que o senhor falou? Colocam a vida e a morte, escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19, Josué 24, 15, João 7, 17. Exatamente. Tem também o texto lá de Gênesis, em que Deus fala para Caim, o pecado já se porta, cumpre a ti dominá-lo. Esses textos não falam... E Caim morto no pecado, né? Então, esses textos falam o que o homem deve fazer e não o que o homem tem capacidade de fazer. Quanto ao que o homem tem capacidade de fazer, a Bíblia deixa bem claro lá em Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pulando para o versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a lei de Deus não revela que o homem tem capacidade de cumprir, e sim que o homem deve cumprir. Mas o apóstolo Paulo fala que a lei revela o nosso pecado, de modo que, quando Deus diz para nós,
façam isso, não façam aquilo. Não quer dizer que a gente tem capacidade de fazer isso, não fazer aquilo. E sim que a nossa condição é somente desobedecer a Deus, uma condição natural de desobediência. Daí vem a ideia de um escravo-arbítrio. Eu gostaria de propor aqui um argumento de natureza epistemológica. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Qual que é a minha resistência em relação à ideia da predestinação baseada na presciência? Todo conhecimento parte de Deus, nenhum conhecimento chega até a mente de Deus, porque tudo é dele, é por ele e é para ele. Então, quando Deus está lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, ele sabe quem vai crer e sabe quem não vai crer. Por quê? É porque esse conhecimento chegou até a mente de Deus ou porque esse conhecimento partiu da mente de Deus? Se nós considerarmos a predestinação fundamentada pela presciência de acordo com o pensamento arminiano, eu vejo um grande problema epistemológico, porque como que Deus ele pode prever algo que não tenha partido da mente dele? Como que algum conhecimento pode ter chegado na mente de Deus, sendo que tudo parte dele? Então eu vejo um problema epistemológico aí. E também um problema ontológico. Deus é ato puro. Êxodo 3,14, eu sou o que sou. João 13,3, Jesus sabia que ele saiu do Pai e ia para o Pai. Hebreus 13,8, que em Jesus não há mudança nem sombra de variação. Deus é ato puro, não existe potencialidades em Deus. Então, a ideia da predestinação condicionada à presciência necessariamente pressupõe uma potencialidade em Deus, uma condição onde eu posso predestinar para eu predestinei. Só que isso revela uma mudança ali em Deus. Pressupõe uma potencialidade. E potencialidades pressupõem contingencialidades. E Deus é um ser necessário e não contingente. Então, eu vejo um grande problema, tanto ontológico quanto epistemológico, na ideia da predestinação pela presciência. Foi bem, pastor. Propôs um dilema filosófico interessante aí. Quero te ouvir sobre. Só uma correção, a eleição segundo a presciência não é o pensamento arminiano, é bíblico. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus. Porque Deus previu, porque Deus já sabia... Existe a presciência causativa e absolutiva. Uhum. Né? Respondendo já uma pergunta de antemão, quem colocou o futuro lá? Ninguém. Porque Deus já conhece tudo, Ele está em todo o tempo e todo espaço. Só reportando o texto também de Romanos 8:28, aqueles que conheceu de antemão. Respondendo à pergunta, se nada pode vir ou a ser, existir, ou fazer, ou ação do homem, de que não venha do pensamento de Deus, por que Jeremias capítulo 19, o próprio Deus ratifica, eu não pensei e nem ordenei? Aqui o que nós temos? Uma causa relacionada a não à poesia e não ao estado alegórico do texto. Nós temos a grande deficiência por parte de alguns alegorizar o texto quando é literal. A alegoria ali, ela não cabe. Por quê? Sempre a primeira regra de hermenêutica, a Bíblia interpreta por ela mesma. A segunda, sempre quando possível, pegar o texto de forma literal e interpretar de forma literal. A escola de Alexandria alegórica, a escola de Antioquia histórico-gramatical. O próprio Deus ratifica, eu não pensei e muito menos ordenei. Se Deus não pensou e não ordenou, por que aconteceu? Por causa do mau uso do livre-arbítrio do ser humano. Então, naturalmente, Deus não determinou que a nação pecasse, mas a nação, por mau uso da escolha, pecou. O pastor falou a respeito também, relacionada de Deuteronômio 30:19, que ali é o que pode ser escolhido, não o que Deus determinou, alguma coisa assim desse gênero. O imperativo ali, na exegese bíblica, é a expressão bahar, que é uma escolha genuína. Então, Deus, ele não é um autor de uma novela, que ele já escreveu tudo nos seus pormenores e cada fala, cada pensamento, exaustivamente. Deus, ele trabalha com o ser humano em relacionamento. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A exegese aqui é o particípio hotelon, que indica capacidade contínua de escolha segundo a graça.
Então, naturalmente, a graça que capacita o indivíduo a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Baseado nesse pensamento, Romanos 8, 29 é um contraponto interessante que diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Então, Deus já conhece antes que aconteça, porque Ele é Deus atemporal e eterno. Respondendo Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois é ele eternamente, amém. O contexto ali, é bonito a estrutura que o senhor usou, porém o contexto não permite esse pensamento. Por quê? Romanos capítulo 9 é o passado de Israel, Romanos capítulo 10 o presente de Israel e Romanos capítulo 11 o futuro de Israel. Paulo, quando ele cita o texto ali, ele está especificando que o louvor, a glória, a exaltação de todas as coisas é para a honra do nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A salvação é dele, o processo é dele e o destino é dele. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, respondendo primeiro a questão de Romanos 8, 29, os que dantes conheceu também os predestinou. Duas coisas importantes a observar. Primeiro, o termo também, né? Aqui, a predestinação é colocada de forma junto ao conhecimento e não condicionada ao conhecimento. Segundo, Paulo, ele usa o termo gnosco, na verdade prognóstico, né? Mas a ideia do conhecimento, frequentemente na Bíblia aparece como algo de relação ou amor, amor íntimo, amor eletivo. Amós 3:2, inclusive, é bem provável que Paulo tenha escolhido essas palavras com base na tradução da Septuaginta de Amós 3:2, diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. E outras passagens ao longo da Bíblia que falam, por exemplo, que Adão conheceu Eva, Maria falando para o anjo, como que isso acontecerá, visto que eu não conheço homem algum. Então, demonstra ali não um conhecimento prévio do que alguém vai fazer, e sim um sentido de amor deliberativo. Segundo ponto. De fato, a Bíblia fala, Romanos 9, passado de Israel, Romanos 10, presente, Romanos 11, futuro. Isso não muda o fato de que, quando Paulo diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele está enfatizando não só a soberania de Deus em cima de Israel, mas também reafirmando um fundamento básico da pessoa de Deus, que é sua onisciência e onipotência. E, novamente, caímos no que eu demonstrei com Êxodo 3:14, Hebreus 13:8, de que Deus ele é ato puro, não existe potencialidades em Deus. Então, Deus ele não passa de um estado de posso eleger para elegir. E confirmando isso, eu gostaria de ler a passagem de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 23 ao 26. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, Jesus fala que ele sabia que se em Sodoma tivessem sido feitos aqueles prodígios, eles creriam. Pergunta, se Deus sabia disso, por que não foram efetuados os prodígios em Sodoma? Se Deus queria a salvação de todos, se Deus queria a salvação dos sodomitas, por que esses prodígios não foram feitos em Sodoma para que eles permanecessem? Versículo 25 diz, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Olha só, Deus ocultou isso de certas pessoas. Por que Deus faria isso se ele queria a salvação de todos? Aí, olha só, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, a ideia de uma predestinação condicionada à presciência enfrenta esse erro epistemológico, enfrenta um erro ontológico na pessoa de Deus e também enfrenta um erro lógico, porque, com base no testemunho de Mateus 11, 23 ao 26, se Deus ele queria a salvação dos sodomitas, por que não foram feitos os milagres lá? Jesus responde, porque assim te aprouve. Ou seja, Deus não queria a salvação deles. Deus não queria a salvação deles? Você vai responder essa pergunta na sequência, vou chamar um intervalo. Por favor. Só para gerar um suspense.
Na volta, você vem com essa resposta. Intervalo rápido aqui na nossa conversa. Antes disso, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Nós indicamos para você que nos acompanha. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Para você se aprofundar no conhecimento teológico, para você se aprofundar no conhecimento bíblico, se preparar para o trabalho ministerial, para responder esse chamado que Deus tem na sua vida, procure pela Grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você conhecer a nossa programação e o nosso conteúdo. Vem fazer parte da nossa família, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai dar finalmente férias para o seu controle remoto, tá? Vai parar de ficar trocando de canal toda hora, tá bom? Chega por lá para você poder conhecer tudo que a gente produz por aqui. Intervalo rápido, Vejam Só vai na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí, hoje falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Se você escolheu ficar ou se você estava predestinado a ficar, pra gente é bom dos dois jeitos, né? Com certeza. Não é verdade? Então, bom que você está aí e bom que você vai aprender. Pastor Aleph Lopes e também o professor Daniel Ferro nos ajudando a crescer no conhecimento nesta edição do Vejam Só. E nós encerramos o primeiro bloco com uma pergunta, pastor Aleph, que o irmão vai responder agora. Deus não quis salvar os homens, mulheres, o povo de Sodoma? Por favor. Excelente. Eu pensei que seria uma pergunta mais difícil, né? Mas o texto já nos importa. Mateus 11, 23 ao 24, que diz: Jesus pronuncia um julgamento sobre Cafarnaum, dizendo que os mesmos milagres ali realizados tivessem sido em Sodoma, Sodoma teria permanecido até aquele dia. Qual que é o contexto aqui? A relação da pregação de Ló em Sodoma. Eles rejeitaram a graça, que a salvação sempre é pela graça, nunca foi pela obra. E outra questão interessante, Jesus vai fazer um paralelismo aqui relacionado à falta de fé de Cafarnaum, e não implicando a falta de salvação para Sodoma devido à falta de milagres no sentido restrito da palavra. Olha que interessante. Você, obviamente, ressaltou a questão da predestinação, e aqui, voltando a essa questão importante que está dentro desse contexto, a exegese da expressão prognou, que em grego significa conhecer de antemão. A expressão de Romanos 8, 28, a predestinação é claramente baseada no pré-conhecimento de Deus e não do decreto arbitrário. Significa dizer que Deus, ele decreta muitas coisas, sim, mas não todas. Exemplo claro. A queda não foi decreto de Deus. Não tem um texto bíblico que fale sobre isso. Segunda questão, Deus não decreta o pecado do homem para ser glorificado através do pecado, pelo fato de que, antes da criação, Deus já era glorificado. O próprio Cristo declara em João capítulo 8 que a glória que ele tinha com o Pai antes da criação. Então, aqui não funciona esse contexto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, com a devida vênia ao nobre pastor, ele citou a questão que não há lógica aqui. Olha o texto, eleito segundo a presciência de Deus Pai. A exegese aqui, Pedro explica e vincula a expressão eklektois, que é eleitos, a presciência prognossim, que é a preposição kata, que indica de acordo com ou baseado em, mostrando a presciência, que é o fundamento da eleição. Dentro da Ordo Salutis, que é a ordem da salvação em latim, cunhada pelo teólogo luterano Jacob Karpov em 1737, a lógica é essa: presciência, eleição e predestinação. Presciência, subnicho da onisciência; eleição, escolha dos eleitos; e predestinação, destinos para os eleitos. Então, naturalmente, segundo a presciência, biblicamente, bem claro, Deus, ele é Senhor. Eu gosto quando vê essas afirmações, né? A lógica é essa, isso daqui está resolvido, não tem erro, porque agora nós vamos ouvir a outra posição. E assim, se me permite, quando eu falei a lógica, é a lógica relacionada à ordem não cronológica, sim, da salvação, mais lógica, no sentido da presciência, eleição e predestinação, que é diferente da ordem calvinista, sim, da ordem da salvação. Totalmente. Eleição, e assim consequentemente, né? Vamos lá, Daniel, quero te ouvir também. Eu não quero monopolizar o debate.
Tá, o pastor não respondeu a minha pergunta, porque o texto diz Talvez eu não respondi como você o quisera, texto diz né? claramente, olha, se tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Deus sabia Poderia que... ter feito, né? Se ele sabia que... Exatamente. Então, existe uma por que condição que para a não salvação foi- agora? Por que não foi feito esses prodígios? Existe condição Por que para a que salvação? Por que através desses prodígios eles não se arrependeram e creram? Certo? É no mínimo estranho afirmar que Zé, que eu Deus posso- quer Deixa ele concluir, pastor, por favor. É no mínimo estranho afirmar que Deus quer a salvação de todos, mas cabe ao livre-arbítrio do homem se arrepender, quando na verdade nós vemos aqui... Nós nunca que- falamos isso. Tá, Me perdoe, o pastor. homem tem o livre-arbítrio para escolher a Cristo? O homem é auxiliado pela graça, ele tem um livre-arbítrio. O Senhor não respondeu minha pergunta. Nós temos livre-arbítrio para escolher a Cristo? O homem é auxiliado pela graça. O homem sozinho não escolhe a Cristo. Tá. Já por que- respondi. Tá Primeira certo. de Tá certo. Por que Coríntios 12, 3. por que aqueles milagres... Mas o senhor não acabou foram de falar. Por que aqueles milagres não foram operados pela graça em Sodoma para que assim eles se arrependessem e crescem? Então, aí que está a questão. A resposta é simples. O próprio Cristo está fazendo um paralelismo. Carfanaum recebeu tanto milagre. Sodoma, se recebesse um destes, estava até hoje. Por que não receberam? Porque simplesmente não havia milagres naquela ocasião. Tá, e por que Deus não mandou ninguém para operar qualquer milagre ali para que eles crescem? Então, a pregação já é um milagre. Ló pregou aqui naquele Não, contexto. o que Jesus fala é o seguinte, ó. Olha que interessante. O senhor está falando Não, de condição de salvação. Não, o que Jesus então, diz... o milagre é o que condicional para ser salvo. Não, o milagre pode ser um meio pelo qual Deus usa para alcançar aos outros. Ah, então não é mais a graça, agora é o milagre O milagre não é operado pela graça? pela graça. Mas o senhor acabou Então, de pronto. ressaltar, se me permite, com a devida vênia, que é necessário haver milagres. Eu não Sodoma. disse que é Jesus necessário. não falou isso. Eu não disse Ele que é está necessário. fazendo contraponto. Senhor, tá bom? eu não disse que é necessário. Então, pera. Então, Eu então peço explica até de- desculpa que eu não... Então Né? Eu Eu não gosto Coloca de... direitinho, Eu, então, eu não disse que é o necessário. seu O que eu raciocínio. disse é que Jesus respondi, afirma que pastor. se tivessem feitos aqueles milagres, não que o milagre é necessário para a salvação de todos, mas que em Sodoma, se esses milagres tivessem sido feitos, eles permaneceriam. Mas por que não foram feitos? Jesus diz, sim ao Pai, porque assim te aprouve. No versículo anterior, Jesus diz, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios. Se Deus quer a salvação desses sábios, por que ocultou deles? A resposta é bem simples, é Quem são lógica, sábios? porque não quer a salvação destes. Quem são os sábios? Aqueles com quem Jesus estava debatendo, pregando e resistindo naturalmente por conta do nosso então, coração pecaminoso, eles- por causa de um escravo-arbítrio, Eles estão resistindo à graça? resistindo à mensagem de Deus. A graça é irresistível somente aos eleitos. Inclusive, eu já demonstrei isso através de outras passagens, como João 6,44, no debate anterior. Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que Sim. o Pai não traz todos a Cristo? Então, A resposta lógica é bem simples, porque Deus não quer que todos venham a Cristo. E isso coaduna perfeitamente com o que eu falei a respeito da questão da presciência. Deus, ele sabe de antemão porque o conhecimento parte da mente de Deus e não chega até a mente de Deus. O conhecimento que Deus tem de quem é salvo, ele é decretivo, ele não chega, porque tudo é dele, por ele e para ele. E também, como eu já disse, o termo conhecer frequentemente é usado na Escritura como ter um amor deliberativo, um amor intencional por outra pessoa. Como Adão conheceu sua esposa Eva, Maria disse, não conheço homem algum. Amós 3:2, somente a vós conheci. Não está falando de, na eternidade passada, Deus ele já tinha previsto algo. Porque se Deus prevê e com base nisso ele toma alguma atitude, só encerrando rapidinho, então há ali potencialidade em Deus. Então Deus ali já não é mais ato puro, há uma transição de potência para ato, o que não é coerente com a essência imutável de Deus. Então, há um problema lógico, há um problema epistemológico e há um problema ontológico nessa ideia da predestinação sinergista. Sim, porque se existe uma resposta de Deus, algo veio antes dele, vamos dizer assim, né? E isso seria impossível pela própria pessoa de Deus, que é... em Deus não há potencialidade. Deus não parte de potência para ato. Ele é motivo de todas as coisas, né?
ao contrário. Agora sim, vamos lá. Eu gostaria de ter muito mais tempo para trabalhar minuciosamente cada questão. Um semestre de aula para discorrer, né? E tratando... E assim, um papel e a caneta que eu esqueci até algumas perguntas, mas a princípio, respondida a pergunta relacionada à questão da ocultação, da sabedoria ou da graça ali relacionada ao período dos fariseus. O texto de Mateus capítulo 11, Cristo está esboçando ali a graça, a misericórdia aplicada na manifestação, oculta antes e agora revelada perfeitamente em Cristo. Então, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Ali está no passado e não no futuro. Olha que texto interessante, Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. A este quem aqui? O sujeito oculto aqui é Cristo. Ele foi entregue segundo o decreto de Deus, segundo a presciência de Deus. E o que seria a presciência causativa e a presciência absolutiva? A presciência causativa, ela precisa de outras causas relacionadas para ser identificada ao longo do tempo. E a causa absolutiva seria o absoluto plano de Deus para a humanidade. Nós temos por certo, obviamente, que a volição humana, ela coopera com a ação da graça, no sentido de que o homem, ele precisa ter essa escolha não limitada, mas libertária pela graça, para naquele grande dia o julgamento ser justo. Porque se um homem, naquele grande dia, escolher simplesmente, ou melhor dizendo, o homem condenado, por exemplo, Caim, condenado, ele vai declarar naquele grande dia diante do trono do juízo: eu sou um servo bom e fiel, porque eu fiz tudo que o Senhor determinou que eu fizesse, e nada do que eu fizesse faria algo diferente que eu pudesse fazer. Tanto é que a expressão ali relacionada é o aviso de Deus para Caim relacionado ao pecado. Jaz à sua porta, escolhe o bem, sai deste mal. Você tem a escolha que eu estou dando oportunidade para que você possa, de fato, sair deste mal. Porém, ele escolheu e teve a sua sentença. Por quê? O livre-arbítrio, ele também, obviamente, tolhido e manchado pelo pecado, ele é a resposta moral do indivíduo diante de Deus, porque o ser humano, ele escolhe apenas o mal. Se não for auxiliado pela graça, ele não tem poder para escolhê-la, porque é a graça que regenera e capacita o homem a confessar a Jesus como Senhor. Só para encerrar, 2 de Pedro 3:9, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Este aqui, todos, é todos mesmo, ou é apenas o mundo dos escolhidos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso te responder com uma pergunta? Wallace, teólogo, lexicólogo, calvinista, ele usa o termo ali, o termo em João 3,16, aqueles que continuamente creem. Olha que ele trata a respeito da condição e não apenas de um ato determinado, imposto por Deus. 10 minutos para encerrar o programa, tá? Vamos lá. Vou te responder com uma pergunta. O senhor falou a respeito do texto de 1 Timóteo 2,4, né? Que quer que todos cheguem... 3,9. Não, mas também o senhor mencionou 1 Timóteo 2,4, né? Que o pleno conhecimento. Não citei, mas também tem. Que todos se arrependam, que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São todos sem exceção ou sem distinção? É pergunta retórica? Não, não é uma pergunta retórica. Então eu vou responder. Porque se a gente considerar que são todos sem exceção, há um conflito com outras passagens da Escritura, como Isaías 46:10, em que Deus fala: o meu conselho permanecerá firme e farei toda a minha vontade. Agora, se nós considerarmos que são todos sem distinção, ou seja, judeus, gentios, escravos, livres, por aí vai, isso harmoniza com o que Jesus fala aqui em Mateus 11, de que graça te dou, ó Pai, porque ocultaste dessas coisas os sábios. Por que Jesus dá graças? Porque algo foi ocultado de alguém, certo? Então, se Deus
quer a salvação de todos os homens, de fato, e toda a vontade dele será feita, como nós podemos aceitar que esse texto fala de todos sem exceção e não sem distinção, quando nós temos também textos em que fala sobre Deus endurecendo o coração do povo de Israel, como Isaías 63, 17, Isaías 6, versículo 8, 9, se não me falha a memória, essa passagem que Jesus agradece a Deus porque ocultou essas coisas dos sábios e que milagres não foram feitos em Sodoma, porque se fossem feitos eles creriam. Como que nós conseguimos conciliar essas coisas? São todos sem exceção ou sem distinção? E se for todos sem exceção, como que nós resolvemos essas contradições? Perfeito? Pode responder agora? Pode responder agora. E aí depois, só para vocês se organizarem, nós já vamos para as considerações finais e conclusão, tá bom? Porque beleza, não dá mais tempo. Sem problema. Muito bem. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A expressão aqui em grego todos os homens é pantas anthropos, que significa universal misericórdia de Deus para todos os homens sem exceção. Se Deus elege incondicionalmente alguns e naturalmente sua vontade aqui seria contraditória e insincera. Todos os homens têm a oportunidade de serem agraciados pela misericórdia de Deus, pela graça restaurados para confessar a Jesus. Graça suficiente, Deus se revelando através da natureza a todos os homens, pela sua glória. Sefer Teklah Mismor Davi, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O mesmo texto sobre a graça preveniente é o Espírito Santo capacitando o indivíduo a confessar a Jesus. Em nenhum momento, nenhum arminiano sincero, bíblico, compreende que o ser humano pode ir até a Deus sem a graça primeiro vir até o homem. Isso é uma falácia, um espantalho que está sendo destruído ao longo de vários debates e graças a Deus por isso temos até irmãos calvinistas que estão compreendendo essa visão, porque infelizmente por parte de alguns estamos aí sendo tolhidos por essa questão. E o texto de 2 de Pedro 3,9 é uma incoerência por parte, se Deus não quer salvar a todos, por que a Bíblia exaustivamente fala de todos? Tanto é que João, o contexto ali salvífico, está relacionando a salvação, todos para a salvação. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, você não precisa acreditar em mim, nem em Armínio, acredite na Bíblia. 1 de João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Lembrando que nós acreditamos na expiação ilimitada, que é Deus genuinamente em Cristo, Jesus morrendo por todos, porém a eficácia é apenas para os escolhidos. O sangue que purifica, a graça que regenera e a salvação que é aplicada. Meu muito obrigado. Vai ter ainda uma conclusão ainda. Eu espero ardentemente. Daniel, 3 minutos acho que dá tempo para as considerações finais. Considerações finais? E conclusão. Tá certo. Não vai dar mais tempo. E com a devida vênia, até pastor Daniel, não é nada... Com a devida vênia, não é nada pessoal, é só um campo de ideias. Né? Me perdoe se em algum momento eu fui um pouco mais incisivo. Vamos lá, não dá tempo. Bom, nas considerações finais eu não pretendo trazer nenhum outro argumento ou enfatizar o que eu já falei antes, porque nossos ouvintes já ouviram e eu acredito que é mais produtivo trazer a minha conclusão do que necessariamente deixar algum argumento aqui no final, né? Eu defendo a escola de pensamento monergista porque eu vejo nela uma exaltação à soberania de Deus e a plena justiça de Deus em condenar e em salvar de forma soberana. E eu gostaria de trazer assim, aos ouvintes, né, um certo apelo para que o calvinismo, ou melhor, o monergismo, porque o calvinismo é só um aspecto do monergismo, não nos torne arrogantes em relação aos debates, em relação ao evangelismo, de achar que nós precisamos demolir, acabar com quem pensa diferente, ou até mesmo nos encostar, achando que se Deus predestinou quem vai ser salvo, não há por que evangelizar, não há por que orar. Pelo contrário, eu gostaria de deixar um apelo aos ouvintes
de que justamente pelo fato de Deus predestinar as coisas, predestinar os fins, ele também predestina os meios. E através disso, sabendo que Deus ele predestina os meios para atingir os fins que ele mesmo já decretou, nós possamos buscar uma vida de piedade, uma vida de santidade e ter uma alma que realmente ama oração, ama o evangelismo e ama seguir a paz com os nossos irmãos arminianos, apesar das diferenças, né? Apesar das ressalvas. Então, esse é meu grande desejo aos ouvintes, tanto aos calvinistas quanto aos arminianos. Boa. Professor Daniel, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Privilégio recebê-lo aqui no programa. Contato do professor Daniel à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Pastor Aleph, 3 minutos também para as considerações finais e conclusão. Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Zeca, pastor Daniel, Angélica, toda a produção pelo programa de excelência, que os céus continuem abençoando. Eu posso ressaltar que a dupla predestinação agostiniana fora condenada pelo Concílio de Orange, 526, 529 depois de Cristo, porque foram jogados anatemas horrorizantes. Porque simplesmente Deus, pela sua infinita bondade, morreu genuinamente, Cristo morreu genuinamente por todos, através da eficácia do sacrifício do mesmo, oportunizando a salvação a todo aquele que crê. Existem textos e mais textos. Marcos 16:15, João 3:16, 2 de Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:4, que forma essa visão relacionada ao amor genuíno de Deus para toda a humanidade. Os pais da igreja, antes de Agostinho, determinavam de fato esse livre-arbítrio tolhido, manchado pelo pecado, mas restaurado pela graça. Temos aqui Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, João Crisóstomo, Agostinho. E eu vi também aqui um comentário relacionado ao YouTube, que o arminianismo é frágil demais. Frágil para quem? Para os calvinistas. Mas, biblicamente falando, a Bíblia dá respaldo hegemônico, teológico e histórico em relação ao livre-arbítrio tolhido e manchado pelo pecado e a predestinação segundo a presciência, que é uma causa lógica, bíblica e exegética para a glória de Deus. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, pastor Aleph, pelo carinho. Já viu como é que ele é com as redes sociais, né? Depois ele vai chegar lá para responder todo mundo também. Será uma honra. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Pela atenção com Vejam Só. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Você que tem interesse para conhecer melhor o ministério do irmão, os livros, o que ele produz, os cursos também, a rede social à sua disposição lá no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só, chega por lá. Uhum. Vamos encerrar o programa, mas colocando antes na tela a nossa enquete. E nós perguntamos lá sobre o texto de Romanos 9, aponta para 42% indicando uma eleição incondicional. 31% afirmando que é uma escolha humana e 27% uma interpretação complexa. Rapaz, quando os reformados ganham as enquetes, eu fico impressionado. E eu posso falar uma coisa? Pode. A enquete não foi justa, porque ninguém falou que a salvação é pela forma humana. Acho que é importante ressaltar isso. Não, sim, não. Porque é muito forte isso. Isso é teologia, não é arminiana. Não, mas então, colocamos que é arminiano. Não, mas a gente está defendendo o que aqui, né? Mas tem a teologia pelagiana, semi-pelagiana. Isso aí nós condenamos. Bom, mas a enquete apresenta outras opções. Mas isso aí não... A gente não está dizendo que são os arminianos. Eu quero fazer meu protesto, se me permite, desconsiderando. Mas tem outras teologias, que inclusive são, em certa medida, maior que a teologia arminiana. Hoje nós temos muito mais semi-pelagiano que arminiano no Brasil. É porque não estudam, né? Porque não lê a Bíblia, né? Vai falar isso, Alex? Porque não lê a Bíblia? Pelagiano tá complicado, né, mano? Vamos encerrar o programa. Chega! Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um forte abraço e até a próxima.